Enfim, chegou o dia. Cavaleiro das Trevas não reina mais sozinho como trilogia. Christopher Nolan tem aqui um concorrente para bater de frente. James Gunn, com a sua trilogia de Guardiões da Galáxia, bate sim de frente com a trilogia Cavaleiros das Trevas. E se você é Nolete, lide com isso. Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Ribarni, você está no Filodoxia para a crítica, o bate-papo com spoiler de Guardiões da Galáxia Volume 3. Simbora! We'll all fly away together into the forever and beautiful sky. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que a Marvel agora acéfala sem James Gunn continue mais perdida do que segue tiroteio, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia por qualquer outro lugar que não o canal, passa lá pra prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar! E já vou começar aqui no melhor estilo James Gunn, subvertendo um pouco a ordem e quebrando as expectativas. Vamos já fazer o ranking do meu top 3 aí, como é que tá, hein? Dentre esses 3 filmes, como é que tá a minha colocação? Em primeiro lugar, Guardiões da Galáxia Volume 1, com nota 10. Sim, editor, vai colocando aqui na tela, por favor. Nota 10, volume 1, é excelente, disruptivo, tem criatividade, tem autoria, é um frescor ali na Marvel, no início ali na segunda fase ali, primeira e segunda fase da Marvel. Excelente, Guardiões volume 1 é nota 10. Guardiões da Galáxia volume 2, nota 8. Sim, nota 8. É um filme que cai um pouco, apesar de ter uma discussão muito interessante sobre o que é paternidade. Um filme muito bom, muito consistente ainda, um excelente filme. Nota 8 pro segundo. E aqui, pro terceiro filme, a nota é 9,5. Sim, já vou dar logo a nota para tirar isso da frente, porque não é sobre nota. Assim como o filme não é sobre ação, ou sobre o universo, ou sobre joias do infinito. Não, não é sobre nota. Então aí a média fica mais ou menos aí 9 fora do vezes 0, eu não sou de humanas. Que burro, dá 0 pra ele. Mas dá 9,1, então assim, é uma trilogia excelente que bate sim de frente com Cavaleiro das Trevas e não tem comparativo aqui na Marvel com o mesmo diretor, trilogia e tal, não tem comparativo. James Gunn que sai reinando da Marvel e sabe sim fazer um final excelente para os seus personagens e aquecendo nossos coraçõezinhos e mostrando que dá sim para fazer um roteiro interessante, inteligente, criativo, inventivo e ao mesmo tempo dentro da lógica do blockbuster. James Gunn, seu lindo. Bom, posto isto, tirado isso da frente a questão da nota, vamos falar aí desses aspectos mais técnicos, rebuscados e tudo mais. E aí eu continuo de alguma maneira a comparação em tese com o Nolan, Cavaleiro das Trevas e tudo mais. Assim, James Gunn ele domina muito bem a técnica da escrita, também domina muito bem a questão das técnicas de movimento de câmera, enquadramento, como contar essa história, efeitos práticos misturados com CGI. Se o CGI não funcionasse na história do Rocket, não ficaria crível, e é crível, é interessante, tem uma penumbra ali pra mascarar um pouco o efeito, mas ela é orgânica, faz sentido ali dentro dessa lógica ali. Então assim, tecnicamente é um filme que como é que eu posso dizer? No comparativo com Nolan, por vezes ele é pura técnica, pura racionalidade, visceral. Quer dizer, cerebral. O Nolan é muito cerebral, muito lógico, muito metódico, algo que também tem aqui em James Gunn, só que James Gunn tem uma coisa meio TDAH, tem uma coisa meio do lisérgico, da loucura, da criatividade e da emoção. Então, nesse sentido, comparativamente, eu acredito até, olha essa heresia, eventualmente, que eu vou cometer aqui. Guardiões da Galáxia, a trilogia é superior à trilogia Cavaleiro das Trevas em termos de direção. Em termos de direção, acho que tem mais coração aliado à técnica, mas é uma questão de gosto aí. Não vai embora, não para o vídeo ainda não, se você é Nolete, fica aí comigo que o papo ainda vai continuar, beleza? Eu estou sentindo uma treta. Bom, a gente estava falando aí dessa questão de efeitos CGI, a crise do CGI e tudo mais, né? Assim como a gente tem uma questão de diretores que se submetem muito a Marvel e roteiristas e tal, James Gunn tá aqui no universo à parte. Como exemplo dessa questão do efeito prático misturado com o CGI, tem o boneco bizarro que foi feito do Peter Quill ali pra Nebula poder levar e tal. Olha só essa cena, olha que bizarro isso, cara. Que doideira. É assustador, né? Assim, como é crível e ao mesmo tempo o diretor ele consegue fazer essa mescla de ter cenários de verdade, cenários orgânicos, com bom design de produção, com bom desenho ali, junto com o CGI por cima para complementar a história e dar verossimilhança, dar uma ideia de textura a esse universo e ao mesmo tempo que ele usa muitas cores e tudo mais, é um universo vivo que dá, como é que eu posso dizer, tem a sensação de verossimilhança, de que ele existe. Isso é muito bom, isso é muito bem-vindo. É um filme que não tem, nunca teve vergonha de ser cartunesco e tudo mais, e aqui James Gunn encontra a sua melhor forma. E falando da maturidade do James Gunn em termos de direção e tudo mais, tem ótima, excelente cena ali num plano sequência, que tem todos os cortezinhos ali, a lá John Wick, né, a lá Kingsman, que... pausa aqui. James Gunn, na Marvel, conseguiu fazer a sequência da igreja num filme de herói. Ponto. Caralho, o maluco é brabo. Toda aquela sequência da igreja maravilhosa em Kingsman, James Gunn conseguiu fazer aqui, emular isso muito bem, e assim eu fiquei
embasbacado vendo aquela cena, como ela foi bem montada, os cortes invisíveis ali bem escamoteados e tal. E isso mostra muita maturidade de James Gunn, inclusive aí em questão de roteiro, né? Porque não precisa do clichê de você matar o herói, de você matar alguém. Isso foi vendido, mas não precisa. A ideia ali é o luto é pelo fim da equipe, o luto é pelo fim da banda. Tem bem uma vibe assim de final de banda, sabe? Vamos se separar, vamos fazer projetos solos e tal. Os guardiões permanecem vivos em nossos corações, etc. E aqui, pra fechar essa ideia assim de roteiro e tudo mais, eu fico aqui com o Alto Evolucionário. Alto Evolucionário é excelente, pra mim um dos melhores vilões da Marvel, Ele traz aqui o personagem lá do Pacificador, o ator, né, do Pacificador. Então coloca o nome dele aqui, por favor. Tá excelente, tá naquela vibe novententista, né, de vilão dos anos 90. Tem um propósito ali interessante, não sei se é interessante, mas assim, fixo, determinado, focado, melhorar, fazer eugenia. E aí o James Gunn continua na sua batida de falar contra o antissemitismo, falar contra o nazifascismo, falar contra essa ideia de eugenia, de povo superior, com a raça dos soberanos. Faz sentido o Adam Warlock. Ai, meu Deus! O que fizeram com o meu Adam Warlock? Eu estou órfã do meu Adam Warlock! Ah, sai pra lá, rapaz. Esse é outro Adam Warlock. Se você também é tão fã assim de quadrinhos, você sabe que lá nos 3 primeiros volumes ali, ele era um bebezão num corpo de um deus e tal. Então, tá tudo certo. Para de palhaçada, beleza? Vai chorar. Então, voltando aqui ao vilão do filme, que vilão legal, que motivação bacana, junto com o trabalho ali do Rocket, junto com a Nebula, trabalha ali a ideia de especismo, de ética, o que é vida, o que é a vida válida, enfim, várias questões. Então, nessa hora, vamos chamar um... Momento filosófico. Bom, e nesse momento filosófico eu já começo chamando ele, o Cabeleira, sim, amigo do bigodudo Luquita da galera, o Cabeleira Arthur Schopenhauer. Sim, o seu, nosso querido, o mais ranzinza aí querido dos filósofos, para falar da questão da ética. Schopenhauer, assim como Freud, assim como Nietzsche e outros pensadores que são ali irracionalistas, né, críticos da razão, a razão não seria aquilo que nos difere ou nos define como espécie. E aí o Schopenhauer, dentro dessa lógica, dentro dessa ética, ele tinha uma cadelinha, né, ele volta e meia ele trocava o poodle, diz a lenda aí, diz as histórias, que ele tinha um poodle que volta e meia morria, trocava, ele mantinha o nome de Atman, a alma do mundo, né? E essa é a ideia de Schopenhauer de tratar não a razão como centro da nobreza, seja lá o que for, da natureza, da essência humana, não é a razão para Schopenhauer e tantos outros, mas para Schopenhauer é muito mais a vontade, a intuição, o sentir. E aí está o foco aqui para Schopenhauer. A dignidade, a nobreza de um indivíduo está em como ele trata os animais. E a dignidade e a nobreza de um ser está pela sua capacidade de sofrimento. E olha aí o Rocket vindo aqui. Né? Todos os seres sofrem. E aí, eventualmente, você pode fazer um discurso vegano, um discurso vegetariano e tudo mais. O Schopenhauer ele trabalha essa ideia de que a dignidade do sujeito ou do ser, não é nem sujeito, do ser, porque Schopenhauer não vai trabalhar com essa ideia de indivíduo, sujeito e tal, tanto quanto Descartes, Aristóteles e outros pensadores mais racionalistas e tal. Para o Schopenhauer, a nobreza, a dignidade, como eu disse, está na capacidade de dor, na capacidade de sofrimento. E nós, como os seres que entendemos a ideia da vontade do mundo, temos uma responsabilidade ética e moral para com o outro. Então eu sofro com o outro na medida que também sou ser de sofrimento. Olha só que beleza, porque no final, naquela visão da Arca de Noé e tudo mais, tem essa perspectiva de salvar as formas de vida superiores. Não, toda forma de vida é válida, toda forma de vida é vida, é bonita, é plena, tem potência, por mais que não compreendamos e tudo mais. Olha que mensagem potente, Schopenhauer ajuda a gente a entender um pouco isso. Outra pensadora que eu poderia trazer aqui é Hannah Arendt. Sim, Hannah Arendt, obviamente, para a questão da banalidade do mal, a questão do olhar, que ela trabalha a perspectiva medieval, né, da ética, em Santo Agostinho trabalha um pouco isso, em diálogo lá com Heidegger e tal, mas aqui a banalidade do mal é bem interessante para pensar os funcionários do alto evolucionário e todo aquele corpo burocrático que a gente já vê tanto em séries, filmes como, sei lá, Westworld e tantas outras, da ideia desse deus astronauta, da ideia desse deus que quer uma perfeição. E aí, nesse sentido, o mal banal é aquele mal burocrático, aquele mal repetido por um funcionário que, quando vai ser confrontado ou acusado, não, eu só estava cumprindo ordens e tudo mais, e de alguma maneira isso, como é que eu posso dizer, banaliza esse não olhar para o outro. E em termos gerais também, a questão da banalidade do mal tem
uma situação interessante que é a seguinte: o sujeito que está, o burocrata, né, que está ali servindo para a banalidade do mal, tem uma coisa importante que é a ideia de uma psicologia ou uma filosofia das massas. Só há banalidade do mal, só há totalitarismo quando há um conceito, uma ideia de sociedade de massa. E essa massa que se submete à ideia de banalidade do mal é uma massa ou um sujeito que decide abdicar da sua capacidade empática, da sua capacidade racional para poder supostamente ali cumprir as ordens e se eximar, né, se fazer longe dessa consequência moral para si do sofrimento que é fazer o mal. Então tem essa perspectiva de abrir mão da própria racionalidade, né? Isso é bem interessante aqui. E o autoevolucionário, com essa ideia dentro ali eugenista, nazista, bem, o James Gunn traz essa questão, né, de você marcar como nos campos de concentração. O Rocket vem nessa lógica assim, e aí tem esse embate, para mim, um dos textos mais interessantes, o autoevolucionário, o nazismo, o fascismo, o totalitarismo, o bolsonarismo e etc. Ele não quer transformar a sociedade ou o mundo num lugar melhor. Ele só não aceita as pessoas como elas são. Cara, isso é de uma potência, isso é tão poderoso, essa mensagem de James Gunn vai tão fundo assim, no cerne da questão, e é tão bom ver essa mensagem para um público jovem, infanto-juvenil e tal, que cresceu vendo Guardiões da Galáxia. Então assim, ó, James Gunn, excelente. Por fim aí, meio que fora do momento filosófico, eu queria trazer uma menção aqui a Friedrich Nietzsche. Sim, Nietzsche dizia que Deus está morto, nós matamos, as nossas mãos estão sujas de sangue, o autoevolucionário aqui faz uma figura aqui divina e tudo mais, mas eu queria trazer a perspectiva de Nietzsche, que diz que só acreditaria num Deus que fosse capaz de dançar. E cara, como é legal ver as cores, ver a dança, ver a catarse aqui no final, e como James Gunn ressignifica esses personagens, mostrando que o que eventualmente a sociedade acha que é a nossa fraqueza, como teve a entrevista, né, do Ken Reeves falando, eu não quero viver num mundo onde ser gentil seja considerado uma fraqueza. Então assim, a Mantis, ela sofre, né, com o outro e tal, e a força dela é ser empática com aquelas criaturas grotescas e perceber que elas só estão com medo. O Drax sempre foi, sempre será, como a gente sempre soube também, um pai. Ele não é um destruidor, ele é um pai, ele é bobão e tal, mas como uma ideia que é aquele, uma babá quase perfeita, sabe? O gigante gentil que volta e meia Hollywood tem, e aqui palmas aqui para Dave Bautista, um dos melhores gigantes gentis aí que aparecem nos cinemas, como Schwarzenegger e tantos outros que volta e meia aparecem. Dave Bautista entrega muito aqui, assim como a Nebula. Editor, coloca ela aqui na tela. Nebula entrega muito bem aqui, tem um personagem que vai crescendo, talvez o personagem que mais tenha desenvolvimento aqui, e vai aprendendo essa ideia de liderança, lar, família. O próprio Peter Quill finalmente vai tratar o seu luto, vai enfrentar a lápide da sua mãe, vai enfrentar o olhar dos seus parentes e tudo mais, e é um arco, são arcos muito bem fechados aqui, que de alguma maneira recompensa, sabe? Tem um ar melancólico por saber que a gente acompanhou essa jornada, tem um adeus a ser dado, esse final de banda, como eu falei lá no início, mas é recompensador ao mesmo tempo, sabe? É triste, é bonito, é doído, mas dá um alívio saber que todos estão num bom lugar, sabe assim? Parece que o Kevin Feige falou, pode fazer o que quiser, só devolve os bonecos, só devolve o brinquedo pra mim no final, e o James Gunn devolve todo mundo ali pra, de repente, a Marvel fazer o que quiser fazer. E assim, pra fechar, eu queria falar do Peter e a Gamora, uma perspectiva ali em Lacan, em tantos outros pensadores, né, que fala do objeto ideal, do objeto idealizado e do objeto real, e a ideia da frustração. A frustração vem muito dessa percepção, ou dessa expectativa, né, de criar uma expectativa em uma realidade, um objeto que está idealizado, e esse objeto, ele tem vida própria. A Gamora tem uma vida própria, ela é uma outra Gamora, então, quando ela não retorna o espelho que o Peter Quill quer que ela seja, né, quando não rebate nele de volta o que ele gostaria que fosse, ele entra numa frustração, e isso é muito sinônimo da nossa vida, né? Muitas vezes a gente projeta no mundo ou nos outros expectativas, desejos e vontades que são nossas, não são dos outros, e os outros são seres e universos extremamente livres e diversos e autônomos. Então, quanto mais a gente entender que os outros ou o outro é um ser pleno, um universo em si, e que é potente, que é diferente de nós, menos a gente se frustra e mais pleno a gente também fica junto com esse outro universo. Bom, é isso, pessoal. Então, por isso tudo, a minha nota, reforçando, para Guardiões Volume 3, é nota 9,5. É um excelente filme que fecha muito bem essa trilogia, bastante consistente, efetiva, afetiva e divertida. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Deixa aí nos comentários o que você achou. Concorda comigo? Discorda comigo? É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.